saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa te instruir na sabedoria que vem da palavra do Senhor. E por meio dela, você possa ou encontrar o caminho, se você ainda não o encontrou, ou manter-se nele para não se desviar. A mensagem de hoje vem bem de encontro aos eventos, aquilo que estamos vendo nos jornais atuais. Ela trata do cumprimento da Bíblia e também dos conselhos do Senhor para nós nestes últimos dias. Antes disso, só uma nota explicativa. Nós no sábado passado comentamos que voltaríamos às transmissões normais na terça-feira, mas eu verifiquei que nós estamos com um problema e eu vou acabar abrindo para vocês aqui por uma questão de dar uma satisfação e também uma necessidade de que se saiba que não é má vontade da nossa parte, né? Nós sempre fazíamos as transmissões às terças-feiras por um meio que até nós tínhamos a alegria de ofertar, uma oferta da minha família, né, pessoal lá de casa. Nós tínhamos alugado um modem e por meio desse modem nós conseguimos fazer a transmissão. Devido às dificuldades financeiras que acabamos tendo, a gente teve que cancelar o contrato desse modem e eu fiquei só com o contrato do telefone celular, imaginando que por meio do celular a gente conseguiria efetivar a transmissão. Mas já é a segunda semana que eu vejo que, pela operadora que a gente usa, é a TIM, né, não conseguimos efetuar a transmissão. Eu tentei, essa semana a gente gravou no dia certo, terça-feira, só que fomos fazer a transmissão, demorou 15 horas e não transmitiu. Então, infelizmente não foi possível, acabou que eu consegui colocar só na quinta-feira, tive que mudar, ir para outra cidade, botar no pendrive, entrar numa lan house e mandar para vocês. Então assim, por hora, tá? Por prazo indeterminado, estamos sem ter como confirmar a transmissão de terças-feiras, 8 horas da noite, tá? Não estou pedindo nada para ser ninguém aqui, para que ninguém entenda que eu estou contando uma história triste aqui para ganhar alguma coisa, tá? Mas estou explicando só, estou dando uma satisfação para quem esperava ter visto o programa na terça-feira, 8 da noite e não viu. Então assim, nós vamos tentar, das formas que for viável, quando eu puder, vou tentar fazer esse upload aí em outros lugares, né? Mas não é garantido que nós consigamos manter aquele horário de terça-feira, 8 horas da noite, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. O Senhor nos ordena sermos fiéis no tocante ao reconhecimento dele como o doador de todas as coisas. Convido todos para abrirem em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3, versículo 10, onde a Bíblia diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor estabeleceu o programa dos dízimos e ofertas, em primeiro lugar, para nosso benefício, para trabalhar com o egoísmo dos nossos corações, a fim de que nós tenhamos a alegria mencionada na palavra. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E assim sendo, o tesouro do Senhor, a sua obra para pregar o Evangelho, seria suficientemente provido, a fim de que as pessoas que hoje andam em trevas aí, em todos os países da terra, pudessem ter acesso à verdade. Este ministério procura administrar corretamente os recursos que recebe para viabilizar a pregação em todo o planeta. Nós já estamos em 11 países, pretendemos chegar a atingir todo o globo e para isso dependemos de que o Senhor vá abrindo as portas. Até aqui, os dízimos e ofertas têm sido utilizados para vários projetos. Cito alguns deles, por exemplo, se o irmão Cândido conseguir colocar a imagem,
Nós concluímos recentemente a concretagem da laje do piso principal da igreja. Piso principal e único, digo, né? A nave não tem mais de um piso. O que ocorre é que o terreno era em desnível, então era necessário fazer uma laje que servisse de piso para que daí sim construísse-se a igreja. Relembrando, já falamos outras vezes, é previsto um templo com capacidade para 100 pessoas, mais as salas anexas das crianças e estrutura para transmissão de vídeo. Já estamos com a etapa 6 da obra conclusa, precisamos avançar para a etapa 7. Não temos ainda todo o recurso, estamos fazendo o levantamento agora do que é necessário, alguns achamentos já temos, outros temos que verificar. Creio que semana que vem vou ter os números fechados. Mas estamos avançando, cremos pela fé que haveremos de continuar. Também temos os materiais evangelísticos, os folhetos, que são disponibilizados gratuitamente para quem deseja fazer a obra evangelística. Aqui eu tenho 2 deles como exemplo, mas existem outros títulos. Se você tiver interesse, entre em contato conosco e solicite. Você só vai custear o frete, isso se você estiver longe de Curitiba e região. Caso contrário, vem aqui e busca, não tem custo nenhum, tá? Nossos dados para contato. Se você quiser falar com o ministério, seja porque você quer fazer evangelismo e precisa dos materiais, seja porque Deus te tocou a encaminhar os dízimos e ofertas para este ministério, nosso WhatsApp é 41 99509 8425. Eu também quero fazer um anúncio para vocês de que depois de vários anos foi nos permitido novamente reimprimir este livro, o 8º. Muitos já conhecem, até porque as 2 primeiras edições deste material foram esgotadas e nós já estávamos há anos tendo de dizer aos interessados que não tínhamos material. Graças a Deus voltamos a ter. Esta semana pegamos o lote de livros finalizado e ele está já atualizado segundo aquilo que o Senhor nos tem revelado até aqui sobre a profecia de Apocalipse 17. Essa profecia que fala da vinda da besta do Apocalipse, que fala do anticristo, enfim, da nova ordem mundial, daquilo que vai acontecer e como nós, cristãos, estaremos preparados para enfrentar essa crise e permanecer com Jesus até o final. Quem tem interesse pode entrar em contato. Eu não vou anunciar preço aqui, hoje é sábado, o propósito não é vender. Então, quem deseja, entre em contato, a gente vai te dizer como é que você consegue, tá bom? O contato é pelo WhatsApp, eu já passei. Quem está olhando no vídeo pode retroceder um pouquinho, achar lá o número. Vamos nos colocar em pé, sejam bem-vindos. Vamos nos colocar em pé e, enquanto estivermos louvando a Deus, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim,
Se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer porque o Senhor tem estado conosco, tem nos fortalecido e acompanhado. Em especial, tem abençoado o Senhor de modo que o teu povo possa trazer na tua salva os dízimos e ofertas. Queremos pedir a Deus que o Senhor prospere a vida de cada um, segundo o que for necessário, e, em especial, abençoe este ministério. Dê honestidade, sabedoria, para que cada administrador encarregado desta obra possa se empenhar ao máximo e o teu recurso possa ser bem administrado e as pessoas que estão aí andando em trevas possam ser alcançadas. Abençoe, Senhor, todos os esforços. Abençoe os missionários no campo evangelístico. Abençoe, Senhor, os materiais. Abençoe os vídeos. Enfim, Senhor, todos os instrumentos, as ferramentas que o Senhor tem para que a tua obra avance. Nós sabemos que é chegado o tempo da tua mensagem ganhar o mundo. Portanto, pedimos que cumpra-se a tua palavra e a tua vontade. E que agora, Senhor, todas as barreiras que o inimigo durante este ano ou nos anos anteriores levantou, sejam elas derribadas. E a tua luz alcance toda a terra. Como o Senhor disse na tua palavra, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós acreditamos que é chegado o tempo. E por isso, Senhor, em tempo pedimos o cumprimento da promessa. Abençoa, Senhor, esta hora na qual vamos abrir a tua santa palavra. Fale o Senhor com o teu povo. Use, Senhor, a mim como teu mensageiro. Que esteja eu esvaziado de mim mesmo, para que o Senhor Jesus possa falar com liberdade. Pedimos ao Senhor estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, convido todos para abrirem as Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. No versículo 1, a Bíblia nos leva para a última semana do ministério de Jesus, numa altura em que ele havia acabado de pronunciar as advertências contra os fariseus e os saduceus, por rejeitarem a ele, que era o portador da verdade. Os discípulos tinham plena consciência de que estava rompido completamente qualquer elo de simpatia entre Jesus e eles e a igreja judaica. Não viam nenhuma possibilidade de reconciliação e isso os deixava perplexos. O que seria deles? O que seria do mestre a partir dali? E no versículo 1, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. De alguma maneira, parece que os discípulos queriam despertar as simpatias de Jesus em relação à igreja estabelecida, a igreja judaica. Mas Jesus, com aquela expressão de
nada animado, como nós diríamos aqui, disse o seguinte: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. As palavras de Jesus foram de molde a poder sepultar no coração dos discípulos qualquer esperança de reconciliação ou de sucesso da igreja judaica, romper de vez aquele amor arraigado à igreja dos seus pais, à tradição que tinham recebido até ali, e mostrar que estava diante deles uma estrada limpa, nova, a qual eles nunca tinham trilhado e para a qual deveriam confiar em Jesus para andar. No versículo 3, quando ele se assenta no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Logo após a ressurreição de Jesus, todas estas coisas começaram a acontecer. Guerras, rumores de guerras, pessoas que se diziam os enviados de Deus, e em seguida também houveram levantamento de nação contra nação e reino contra reino. A crise maior ocorreu na própria Judéia. Por quê? Os judeus se rebelaram contra o jugo romano e formaram uma liga de defesa contra o império. Essa liga era composta por várias cidades. O historiador Flávio Joséfo chega a contar algumas, especificamente a cidade onde ele se refugiou, que se chamava Jotapate. O cerco de Jotapate demorou alguns meses. Mas depois que a cidade caiu na mão dos romanos e o seu grande líder, que era o próprio Flávio Joséfo, esteve em poder dos romanos, as esperanças que eles tinham eram muito poucas. Por quê? Sabia-se que em Jerusalém as facções, os próprios partidos se dividiram, mataram o sumo sacerdote Anano. E ali ficaram João e o seu outrora parceiro, que depois virou inimigo, guerreando entre si, acabando com os víveres, diminuindo a possibilidade de o povo de Israel resistir por muito tempo aos romanos. Nesse contexto, no versículo 9, o apóstolo diz, ou Jesus diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O apóstolo Pedro foi martirizado por volta do ano 66, assim como o apóstolo Paulo também decapitado por volta do ano 66, segundo o que se acredita. Muito antes, pouco depois do ano 31, o apóstolo Tiago já tinha sido martirizado. E muitos foram sendo presos, arrastados, mortos no decorrer deste período. Eles eram considerados como o lixo do mundo. O apóstolo Paulo fala isso. Para enriquecer o mundo com o evangelho, eles foram considerados a escória do mundo. O mundo não os recebeu. Tudo que eles receberam do mundo foram pedras. Mas, a exemplo do que o mestre fez,
eles entregaram as boas novas. Pelo mal, retribuíam o bem. Todas essas coisas, no versículo 10, aí ele diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O apóstolo Paulo chega até a mencionar alguns, quando escreve algumas das suas cartas. Por exemplo, ele menciona Himeneu e Alexandre, aos quais ele entregou a Satanás para que aprendam a não mais blasfemar. E esses não foram os únicos. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20, ele diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Em outra ocasião ele fala de um latoeiro que lhe causou muitos males. Como Jesus tinha dito, trair-se-iam uns aos outros. Voltando a Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Houveram muitas deserções na igreja apostólica. E daí se entende uma coisa. Muitos defendem que a Trindade remonta praticamente os dias dos apóstolos, porque já nos idos dos anos 70 e tanto depois de Cristo, existiam os defensores da Trindade na igreja primitiva. Mas eles desconsideram o que o próprio Jesus tinha dito, que ainda na geração dos apóstolos haveria não só dissidência, como traição e falsos ensinos. O apóstolo Paulo, pouco antes de morrer, na sua última viagem, no livro de Atos, capítulo 20, disse que depois da sua partida surgiriam lobos roubadores. Atos, capítulo 20, versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. E para que ninguém tenha dúvida de que um dos erros entrantes foi a Trindade, a evidência mais clara disso é que ele era contrário aos ensinos do próprio apóstolo Paulo. Porque em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, o apóstolo diz: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Agora a gente monta a história. Quer dizer, o apóstolo Paulo, pouco antes de morrer, ou seja, um pouco antes do ano 66, disse: depois da minha partida vão vir falsos ensinadores. Até onde ele estava, ele ensinava um só Deus, o Pai. E aí depois da sua partida, aparecem os outros ensinadores de Pai, Filho e Espírito Santo. Está caracterizado que o que ocorreu foi uma apostasia.
Então não há desculpa, não há como dizer, não, porque a igreja é católica, ela tem uma sucessão apostólica e tal. Não, a igreja católica é o resultado da dissidência da verdadeira igreja apostólica. Ela é o resultado da apostasia, da união dos apostatados da igreja apostólica com o Estado. Essa é a origem verdadeira da igreja católica. Não teve origem em Pedro. Pedro morreu martirizado. Eles dizem que Pedro e Paulo são os fundadores da igreja. Ora, Paulo ensinou outra coisa. Se a igreja já foi fundada no ensino diferente, quer dizer que ela não tem nada a ver com Paulo. Se Paulo estivesse vivo quando a igreja se arrogou essa pretensão, ele diria, não, vocês são dos lobos roubadores, os que saíram dentro de nós mesmos. Voltando para Mateus 24. Nos versículos 13 e 14, dizendo àquela geração, Jesus falou, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que o evangelho já tinha sido pregado a todo o mundo. Abram lá, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, o evangelho já tinha sido pregado. Isso antes de finalizar o ano 66, que foi quando Paulo foi martirizado. Agora sim, a gente pode voltar para Mateus 24 e entender melhor as coisas. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, depois daquele tempo onde Paulo menciona em Colossenses, o evangelho já foi pregado, o fim viria. Paulo morreu no ano 66. E data do ano 66 a rebelião dos judeus contra o Império Romano. E dali foram cerca de 3 anos e meio até o ano 70. E no ano 70 houve a destruição de Jerusalém, e aquilo que Jesus disse lá no versículo 2 se cumpriu. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia foi dita no ano 31. Demoraram 39 anos para se cumprirem aquelas palavras, mas finalmente se cumpriram. E toda aquela geração vivenciou aquilo. Agora note que a pergunta dos discípulos não se resumiu à destruição de Jerusalém. No versículo 3, na parte final do verso, nós encontramos a pergunta: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24 também fala do fim do mundo, da última geração que estará viva na história da terra. E tal como as palavras se cumpriram perfeitamente na época de Jesus, também hão de se cumprir em nossa época. E agora nós vamos revisitar os versos e entender isso para a nossa geração. Versículo 4. E Jesus,
respondendo, disse-lhes: acautelai-vos. Ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, desde a década de 70, tem aparecido uns com uma proposta de serem os enviados. Quem nunca ouviu falar de Benny Hinn? Benny Hinn, ele é das antigas, por assim dizer, bem conhecido dos evangélicos. Aquele que entrou com essa doutrina, ensino, que não é ensino, na verdade é uma prática, e que não é uma prática cristã, de fazer assim e o povo cair na igreja. Né? Além dele, Emílio Marlon Brando é um outro aí, que se dizia profeta. Alguns falavam dele, porque tinha uma foto dele com uma auréola aqui em cima. Henri Cristo, tinha um outro porto-riquenho, que era o homem do 666, tinha um 666 no braço aqui tatuado, né? A cada tanto aparece um enviado maluco. Outros que estavam anunciando o dia do julgamento para 21 de maio de um dos anos passados aí. Gente na internet que está anunciando agora, estamos a não sei quantos dias aí do fim. Eles acham que na próxima década, a década dos 20 e tanto, 2020 e tantos, então o fim vem. Então eles entram na esteira desses aqui, ditos: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Todos esses encontram seguidores, quer hoje na internet, quer antigamente fisicamente. Além disso, versículo 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Bom, isso aqui é pão de cada dia, né? Oriente Médio, portanto, ali é quase impossível você considerar aquela região sem guerra. Desde Irã, Iraque, né? Depois Guerra do Golfo, e aí estão sempre se estranhando lá, é Paquistão, né? É Turquia, é o Iêmen, e assim vai. Tem vários países ali. Depois era do ditador lá, de um país, Mubarak, então, esse era do Egito, né? Então sempre aquela região, o Egito já é para a África, enfim, aquela região ali está em polvorosa. E eventualmente alguns outros lugares. Nós vimos, por exemplo, Kosovo. Kosovo é uma guerra da nossa época. Crimeia, crise na Crimeia, está ali do lado da Rússia. Agora, no nosso vizinho aqui, Venezuela, rumores de guerra. Escutamos essa semana, alguém me disse essa notícia, né? Está lá os Estados Unidos ameaçando, Rússia ameaçando, China ameaçando. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ora, irmãos, quem acompanha os noticiários sabe que isso aqui faz parte já do nosso cotidiano. Terremoto já não é mais novidade, nem o grande. Certo? Terremoto no Chile, na Itália, no Japão, quem não espera? E até no Brasil, né? Há algumas décadas atrás, falar-se em terremoto no Brasil parecia algo impensável. Eu lembro que a gente via nos noticiários os cientistas mostrando, olha, porque existem as placas tectônicas que se encontram e tal, e o Brasil não está numa divisa de placas, então não tem como ter terremoto aqui. Quem já escutou isso aí? Porque o Chile é que está na divisa das placas e tal. De repente começa a ter terremoto aqui no Paraná, no interior do estado, e agora vai explicar como. Agora caiu por terra a teoria das placas tectônicas, né? Tem que vir outra explicação. Bom, a explicação que a gente conhece é que existe no subsolo o encontro das águas em baixa temperatura com o magma.
E aí quando faz isso, forma vapor, expande, e isso é que gera. E aí Deus tem o seu depósito, onde Ele pode gerar os terremotos. Não fui eu que inventei, não foi uma revelação dada para mim, isso aí já está há mais de 100 anos. Quem quiser buscar, leia os escritos de Ellen White. A ciência, cedo ou tarde, vai comprovar isso aí. Mais para frente, diz assim: todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar, para serdes atormentados e matar-vos-ão. Mas isso aqui ainda não aconteceu? Pois é, então é o próximo passo. Irmãos, nós passaremos por aflições tremendas. E existem muitos que hoje detêm a verdade, mas estão segurando a verdade só com a ponta dos dedos. E é necessário que segure-se com a mão inteira, porque senão vão cair. Então hoje nós precisamos ter uma experiência forte com Deus, profunda. Porque os tempos que se aproximam diante de nós são tempos tormentosos. E diz: e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu acho que em parte disso a gente já vem percebendo, né? Você passa nos lugares, parece que logo você já é uma persona não grata, né? Você está ali, a pessoa às vezes está te suportando, né? É uma sensação assim, incômoda, mas nós vamos ter que nos habituar a ela. Deixar o nosso eu morrer. Não nos incomodarmos com isso. Por quê? Nós não podemos deixar de testificar da nossa fé. Temos que ser quem nós somos. Nós somos de Jesus. Nós somos cristãos. E isso tem que transparecer. Eu não posso mudar só para ser bem aceito agora nesse ambiente, e aí depois eu visto de novo a minha camiseta de cristão. Isso não será aceito por Deus. Jesus falou: quem me confessar na terra, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quando vier essa perseguição, o versículo 10 diz que nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Irmãos, quem não está firme na fé, quando vem a angústia, ele muda. Então ele trai mesmo seus antigos amigos, seus antigos irmãos. Hoje, pode ser que todos aqui digam de coração: não, eu jamais farei isso. Mas na hora da prova é que vamos ver. É só na hora da prova que a gente vai descobrir o que estava mesmo dentro dos nossos corações. Hoje a nossa oração tem que ser: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto, porque é Ele quem conhece. A Bíblia diz: o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus conhece. Então o salmista também diz para o Senhor: Senhor, livra-me das minhas faltas que me são ocultas. Esta também deve ser a nossa oração. Com certeza eu tenho faltas que ainda me são ocultas. Algumas Deus vem me revelando, fala: tá vendo como é que você é aqui? É verdade, eu não tinha percebido. Mas tem outras que eu ainda não vi, né? Então essa obra precisa continuar. E quem cooperar com Deus hoje não tem por que temer o amanhã. Tudo vai dar certo. Porque se você está firme com Deus, não importa a tempestade, você não vai quebrar, né? Você vai ser a árvore do cipreste. O vento sopra, mas essa árvore é flexível. Ela vai assim, né? Na hora que o vento para, ela está aqui de novo. Então, irmãos, nós temos que ser assim. Versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que vai vir de falsa teoria, falso ensino, falsa doutrina, falsa profecia, não está no gibi. Vai vir muita coisa. Eu não posso prever quantas vão vir, mas muita gente vai aparecer dizendo: eu tenho grande luz, eu sou enviado. Porque quando vem o verdadeiro, quando o povo de Deus desponta com a luz, Satanás levanta uma série de tochas falsas para iludir o povo, para enganar, para desviar o foco. Mas nós não podemos ter o nosso foco desviado. Então, atenção àqueles que gostam de pegar pregação em tudo que é lugar. O diabo tem o prato preparado para você.
Ele está só esperando a hora para te dar exatamente aquela doutrina que ele sabe que vai te laçar. Então, você não busque em outras águas. Se você sabe que aqui é a fonte da água pura, não vai em outro lugar. Porque quem procura, acha. Cedo ou tarde vai achar. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, definitivamente, tiremos os nossos olhos da maldade que há no mundo, da maldade das pessoas, do erro e da dificuldade dos outros e coloquemos os olhos em Jesus. Ele é a fonte da nossa força. Nele nós vemos perfeição. Nele nós vemos beleza de caráter. Ele nos dá ânimo, Ele nos motiva. De nada vai adiantar repousar os olhos sobre as notícias, sobre os vídeos e os comentários do WhatsApp, do Facebook, ou do que eu vejo na minha família, ou entre os meus colegas. Irmãos, se vocês estão procurando ver pecado, é só o que vocês vão encontrar, porque é só o que há nesse mundão. Agora, pela contemplação, o ser humano é transformado. Se eu contemplar só o pecado, eu logo tenderei a ser semelhante ao que eu contemplo. Então, por que contemplar o mal? Vamos ocupar-nos de contemplar o bem. Nós deveríamos dedicar dias à oração e o jejum. Muitos de vocês têm o privilégio de ter tempo na agenda. Vocês que têm tempo na agenda, atenção, né? Gente que está até com mais disponibilidade de tempo, chegou numa idade onde já contribuiu com a sociedade, agora pode administrar melhor o seu tempo. Usem da melhor forma possível. Estudo da palavra, oração, jejum, né? Fortaleça-se ao lado do Senhor. Vocês que estão como eu, numa geração em que não podem ainda fazer isso, dediquem, separem um tempo. Porque também há um provérbio que diz: quem quer arranja tempo, quem não quer arranja uma desculpa. Tempo é igual para todos. Todos têm 24 horas por dia para desfrutar. Agora a questão é como cada um escolhe desfrutar o seu tempo. Eu tenho compromissos assumidos? Tenho, é verdade, eu trabalho. Então eu não posso prescindir do meu tempo de trabalho. Mas existem outras horas às quais eu posso dedicar. Ou eu posso priorizar. Certo? Porque há espaço na agenda para aquilo que eu priorizo. Sempre há. Mas eu preciso priorizar. Irmãos, o tempo de fazer essas coisas é agora. Porque quando chegar o dia da prova, simplesmente ficará demonstrado o que é que nós construímos. Até aqui e até lá. Então construamos um bom edifício. Quem não conhece aquela história, né? Do um que construiu com palha, outro construiu com madeira e outro construiu com pedra. Se você construir com as pedras da palavra do Senhor, em comunhão com Ele, não há o que temer. Porque nós edificamos sobre Cristo, sobre o fundamento colocado pelos apóstolos e os profetas, sobre a verdade. E se assim nós o fizermos, vamos permanecer em pé, porque não é na nossa força. Irmãos, se cada um aqui tivesse que permanecer na sua própria força, ninguém suportaria. Mas em Deus faremos proezas. A Bíblia diz isso. Em Deus faremos proezas. E o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não temos nada a temer. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abramos em Romanos, capítulo 8. Versículos 33 em diante. Por tudo isso aqui nós passaremos e por tudo poderemos vencer. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes,
quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, vai poder separar o cristão fiel do seu Salvador. Amém. Vamos nos apegar a Ele, no todo-poderoso auxílio do Senhor Jesus Cristo. Voltando a Mateus 24, irmãos. Versículo 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Daí vemos que já chegou o tempo, porque foi em meio a esse lapso de tempo, onde houveram rumores de guerras, onde houve a perseguição, que os apóstolos levaram o Evangelho, e o Evangelho chegou a todo mundo naquela geração. E será o mesmo, porque a Bíblia diz, em Eclesiastes 1, verso 9, o que era é o que há de ser. E no versículo 10 ela diz, há alguma coisa do que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos passados que foram antes de nós. O que ocorreu na Igreja Apostólica vai se repetir agora conosco. Este Evangelho há de atingir o mundo inteiro. Não deixe Satanás colocar incredulidade. Ah, como? O como pertence a Deus. Amém. A nós pertence o creio. Entende a diferença? Como vai acontecer? Pertence a Deus. Mas a nós pertence o eu creio. Cumpra-se a palavra do Senhor. Agora vocês terão uma parte nisso, porque a Bíblia diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então você vai ser chamado a testemunhar. Para onde você será chamado, eu não sei. Porque Deus reservou a cada um uma esfera de influência. Deus reservou a cada um uma missão individual. Quando entrarmos no céu, cada um terá uma pedrinha branca escrito o seu próprio nome, um nome que ninguém conhece, porque reflete a experiência daquela pessoa. Portanto, você deve pedir a Deus que te faça encontrar com a tua missão. Todos nós temos uma missão. E que ela se cumpra. Jesus disse, né? A respeito dele. Faça-se, ó Pai, a tua vontade. E o apelo é para que cada um de nós digamos o mesmo. Mas lembrando o seguinte, a vontade de Deus não é outra, senão andar nos seus mandamentos, pela fé de Jesus. Em Apocalipse 14, versículo 12, a Bíblia diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O sincero apelo, e o apelo do céu para você, é que você tome a decisão certa. Andar no caminho do Senhor. Obedecer a sua voz. Perseverar até o final. Quem gostaria de atender o apelo do Senhor? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos? Senhor, nosso santo Deus,
Nós queremos pedir o perdão dos nossos pecados, pedir que o Senhor venha nos purificar, que nós não sejamos rebeldes aos teus planos ou à tua palavra, mas que nós possamos andar em harmonia com a tua vontade. Dá-nos, Senhor, o caráter do Senhor Jesus. Que o Senhor possa retirar todas as arestas do nosso caráter, todos os lugares onde o eu ainda se inflama, para que, esquecidos de nós mesmos, cumpramos a tua vontade. Venha, ó Senhor, fortalecer-nos como tua igreja. Dá-nos condições para que possamos vencer. E que possamos, ó Deus, perseverar até o final. Esteja com cada um dos irmãos, esteja conosco também. Fortaleça a tua igreja e abra, Senhor, as portas para que este evangelho ganhe o mundo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que nos assiste, recebe o nosso convite para continuar nos acompanhando nas transmissões que ocorrem aos sábados. 15 para as 10 da manhã temos a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã, mensagem do culto. No decorrer da semana, à medida que você puder, a cada dia, dá uma olhadinha. Sempre que possível, estaremos postando mais uma pregação por semana, mas agora não com o compromisso da terça, pelo já explicado, e é a fim de que você possa ser fortalecido com a luz que Deus já nos tem concedido. O benefício maior, eu sei, que é para quem recebe, então nós estamos fazendo o possível e vamos continuar fazendo para que você continue sendo alimentado. Você nos encontra pelo canal youtube.com/TV Advertência Final ou pelo site advertenciafinal.com.br. Se Deus te tocou e você percebeu que esta é a igreja verdadeira, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final, e você quer dar o passo do batismo, estudar a Bíblia, conhecer mais do caminho, entre em contato conosco. Tome nota, por favor, do número do WhatsApp. DDD, se for de fora do Brasil, mais 55. Se for do Brasil, é a partir do que eu vou dizer agora. 41 99509 8425. Vamos fechar os olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.